Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a série dos Lanternas e no final ainda vou dizer o porquê que a série tem vergonha de botar verde até no nome da própria série. Eu não fiz vídeo sobre o episódio 1, vou fazer agora então esse vídeo sobre o episódio 1 mais episódio 2. Não é uma análise, é simplesmente uma opinião, acho que nem vai ser um vídeo muito longo, porque eu sinto essa série genérica. Não genérica assim a ponto de ser uma série ruim, é uma boa série, mas não é uma boa adaptação de Lanterna Verde. O que eu tô assistindo nem me parece Lanterna Verde. Eu acho que esse vídeo vai acabar virando só uma crítica sobre, pra mim, aquilo não ser Lanternas Verdes. Eu acho que são várias escolhas, né? Não sei quem que escolheu isso, se foi James Gunn que escolheu fazer um true crime, se foi os diretores da série, ou quem que decidiu fazer dessa forma. Não acho que seja a pior ideia do mundo se fosse no espaço, mas como é na Terra, contar esse tipo de história na Terra fica um pouco fora dos Lanternas Verdes. Mas mesmo sendo na Terra, dava para você fazer uma série de Lanternas Verdes. Essa série é de Lanternas, não é Lanternas Verdes. Lanterna Verde foi o Guy Gardner no filme do Superman. Aquilo sim foi o Lanterna Verde, e o Lanterna Verde com a personalidade verdadeira do Guy Gardner. As pessoas criticam James Gunn, eu achei um bom filme, o filme do Superman, mas quando a gente olha a adaptação do Lanterna Verde naquele filme é excelente. Algumas pessoas criticarão o traje, mas é mais fácil ainda criticar o traje na série dos Lanternas. Porque, primeiro, é um verde fosco, escuro pra caramba, e toda hora o Hal Jordan, que é o principal Lanterna Verde da história, o principal Lanterna Verde do mundo, o mais famoso, o mais reconhecido, o mais poderoso, o mais tudo, tanto nas HQs quanto fora das HQs, ele diz que tem vergonha de usar o uniforme. E assim, outra coisa, ter que ser Lanterna Verde, pegar um uniforme, ter que vestir um uniforme, isso não é Lanterna Verde, gente. Não é Lanterna Verde. Eu não tô nem comecei a falar da história da série, porque assim, nem me interessa muito falar um pouco da história da série, porque assim, ela tem uma coisa legal que é falar sobre os caçadores cósmicos que vieram antes. Até se você ler as HQs dos 952, eu sei que eles pegam as referências daquilo que veio antes, mas eu li principalmente a parte dos 952, aquilo que dá origem até o próprio Atrocitus. Tem gente teorizando que aquele cara careca, aquele alienígena seria o Atrocitus. Não acho que seja. Tem várias pessoas teorizando muitas coisas, como a detetive não, como é que chama? A xerife da cidade ser prima do Batman, ou sobrinha, ou ser a Bárbara, ou ser a Batwoman. Cara, eu acho que nenhuma teoria vai virar nada. Nem Hal Jordan virar Parallax, nem nada. Simplesmente porque as pessoas que estão fazendo essa série não se importam com a lore dos Lanternas Verdes, não se importam com Lanterna Verde. Eles podem até enfeitar algumas coisas com a lore, ir ali para uma prisão, falar dos Guardiões, botar o Sinestro na série para falar que é Lanterna Verde, mas para mim isso não é Lanterna Verde. Para mim é simplesmente uma série fantasiada de super-herói, mas feita no horário nobre da HBO para que muitas pessoas possam assistir e gostar, porque é uma série de mistério, uma série que te deixa na dúvida de quem você pode confiar ou não, e as pessoas gostam disso, inclusive eu gosto disso e estou gostando da série. Estou gostando da série, mas não estou gostando, como um fã de Lanterna Verde, que é meu herói preferido na DC, não estou gostando da adaptação do Hal Jordan e da adaptação do Jon Stewart. Eu vi algumas pessoas falando, né, se conseguem ou não enxergar o Hal Jordan naquele personagem que está sendo interpretado. Assim, para mim, em muitos momentos eu consigo enxergar, mas em outros não. Eu acho que o Hal Jordan ficaria agindo de certas formas. Claro, ele é muito cabeça dura, ele ia passar por cima assim do que a xerife fica falando para ele, mas, sério, um Lanterna Verde ficar respeitando a jurisdição de uma xerife de uma cidadezinha, cara, você tem um anel da força de vontade, da tropa dos Lanternas Verdes. Ele tomar um tiro de sniper no ombro e sair com o ombro machucado, parar no hospital, assim,
Pra mim isso vira até um desrespeito, um Lanterna Verde ser ferido por uma arma comum ou ficar esperando. Não faz sentido. Escuta, ele, naquele ponto da série, ele já é, sei lá, Lanterna Verde há 20 anos, que já está revelado para o mundo, em 2016. Vamos supor que não são 20 anos, vamos supor que são 10. Não é mais que isso, mas vamos supor que são 10 anos. É impossível um Lanterna Verde chegar numa cidade, dizer que vai cuidar do caso, que ele é o Lanterna Verde, e as pessoas não respeitarem isso. Ele fala objetivamente que é um caso de alienígena e as pessoas não respeitarem isso. E também é impossível que, se as pessoas não respeitarem isso, ele não vai passar por cima de todo mundo e vai simplesmente usar o anel e resolver tudo, cara. Pra mim tá ruim a adaptação. Falando agora da série, depois de 6 minutos falando simplesmente mal da adaptação, eu acho que é uma série boa, como eu falei. Ela começa envolvendo um mistério, ela já no episódio 1 tem ali meio que uma cena de morte do Hal Jordan. Eu não acredito que ele morra na série, eu não sei se aquilo pode ser um caçador cósmico disfarçado ou se pode ser ele meio inativo, porque ele está congelado ali, ou o que ele estava. Para mim o Hal Jordan não morre nessa série. Se morrer vai ser mais uma decepção. Mas sobre a série, ela tem um mistério legal, eu acho que fica muito interessante pra gente, e até tentando descobrir aqui quem que é esse caçador cósmico. Se for pegar apenas os personagens que já apareceram, eu diria que esse caçador cósmico é aquela mulher que é a esposa do cara que cuida da fazenda. Eu não vou lembrar o nome dela, é a mulher que ficou com o Jon Stewart. E pra mim, eu colocaria as suspeitas nela nesse momento. Eu diria que poderia ser a xerife também, né? Porque ela é uma pessoa que a gente tem um grau de confiança e seria legal para quebrar as expectativas. Mas depois do episódio 2, onde tem o cameo dela falando que é de Gotham, então acho que tá descartada essa possibilidade, pelo menos por enquanto. O Hal Jordan não faria sentido, principalmente ele estar usando o anel e fazendo tudo. Então acho que essas são as minhas suspeitas por enquanto, mas podem aparecer novos personagens na série e essas suspeitas irem mudando. Achei legal também na série como tiveram algumas cenas de ação, claro, não teve cena de ação usando o anel. Teve uma perseguição, teve o Jon Stewart sendo sequestrado, teve um monte de coisa e não teve cena de ação usando o anel. O anel só foi usado para um abridor de lata, fazer uma cena de voo sem contorno verde característico dos lanternas e só. Mas voltando, achei uma boa cena aquela tentativa de fuga do Jon Stewart, foi uma boa cena. Ele viajando pelos Estados Unidos também eu acho legal a gente poder. É uma série muito americana, né? Eu acho que tem até uma fala nesse segundo episódio que eu achei muito curiosa, que ele fala assim. Eu não lembro se foi o Jon Stewart ou se foi o Hal Jordan, mas eu acho que foi o Jon Stewart, no momento que ele estava sequestrado, na cadeira, sentado. E aí ele fala pro careca, a língua humana não é a sua primeira língua, né? E aí, a série é em inglês, feita por americanos, ele está nos Estados Unidos da América, e aí ele fala, a língua humana não é a sua primeira língua. Ou seja, ele está considerando que o inglês é a língua humana. Então acho que essa série ela tem muitos desses vícios, assim, ela foi muito feita para os americanos, Estados Unidos da América pura essa série. Para as pessoas que foram criadas assim como eu, vendo muita coisa americana, principalmente Sessão da Tarde, isso não vai incomodar, mas talvez para algumas pessoas até incomode esses pontos. Mas eu acho que para fechar esse vídeo, que foi simplesmente um vídeo de pura reclamação, talvez depois do episódio 3 eu comece a maneirar um pouco mais nisso, para mim tá sendo uma série boa que os produtores têm vergonha de ser uma série de super-herói, de ser uma série do Lanterna Verde. Para mim, o filme do Lanterna Verde, do cara que faz o Deadpool, Ryan Reynolds, para mim foi uma adaptação melhor do que essa série está sendo por enquanto. Só foram 2 episódios. Porque foi colorida, foi ele em Iowa, foi ele vendo os personagens, o Kilowog e outros personagens, foi ele usando o anel do jeito que o Hal Jordan usa. Então, como uma série de true crime, uma série de mistério, para mim é uma série nota 8 por enquanto.
Mas como uma adaptação de Lanterna Verde, para mim, é uma série nota 0, que tem vergonha de botar verde na prisão, parece até uma prisão dos Lanternas Azuis, cadê o verde? Tem vergonha de botar verde no anel, que está cheio de contorno amarelo, que foi por muitos anos a fraqueza dos Lanternas Verdes. Tem vergonha de botar verde no uniforme, que está quase mais marrom do que verde. E para fechar, tem vergonha de botar verde até no nome da série, que é apenas Lanternas.